Boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria. Espero que a gente dê conta, né? Cláudio, do recado. A gente faz o evangelho hoje. A Márcia de Bauru era para estar com a gente, teve um probleminha, não conseguiu chegar. Vai fazer muita falta, Márcia. E como vai? Mas a gente vai dividir então a parte dela, né? Porque não dá, porque a Cláudia ficou com a primeira, ela com a segunda e com a terceira, então ela ficou bem no meio, então a gente vai dividir. Agradeço a todos que estão acompanhando. Enquanto o pessoal compartilha, eu vou dando os recadinhos do centro. Gente, a gente continua com o projeto da cesta básica, que tá difícil, a gente sabe que tá difícil para todo mundo, tá complicado. Esse mês ainda, né, de fevereiro, a gente ainda não conseguiu, já entramos em março e a gente sabe que tá difícil para todo mundo, né? Então, mas quem puder ajudar, com imensa gratidão. Se a gente não conseguiu o tanto que a gente estava entregando, nós vamos por prioridades, né? Necessidade, quem tem mais filhos, enfim. A gente vai enxugando, se a gente não conseguir. Né? Todos precisam, a gente não dá uma cesta para quem não precisa, mas a gente vai ter que dar uma enxugada. Queria convidá-los também amanhã, tem estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira tem o bate-papo com Geraldinho Lemos, muito legal, vai começar às 19h, amanhã é às 8 horas, tá? Livro dos Espíritos, estudo comigo, com a Cláudia e com a Lê. E na quinta-feira tem bate-papo com o Geraldinho Lemos, às 19h30, falando sobre a importância de Chico Xavier na doutrina. Ele, como conviveu com o Chico, tem muitas histórias para contar, é imperdível. E na quinta de manhã, né, às 7, nós temos o Evangelho no Lar. Também todos convidados. É uma grande alegria quando a gente vê todo mundo compartilhando, participando. No sábado, a gente tem a educação espírita infantil. Agora com parceria com o Tato, né, na página Tato Sabe, Espiritismo, Ciência e Religião, e também com o Espiritismo Tararé. Chamem as crianças, convidem as crianças, adolescentes, os menores. A gente tenta fazer a gente está aprendendo, né? Eu falo sempre que o trabalho é meu, da Cláudia e de Jesus, quando a gente faz a reunião de estudo, como hoje também, a gente está sempre em 3, né? E a Nath, claro. Então, chame as crianças, os amigos dos seus filhos, rapidinho, das 11 às 11h40, 11h45, quando a gente não se empolga muito. É que às vezes a gente vê desenho, filme, a gente quer colocar tudo, enfim. A gente responde perguntas também, quando a gente vê, né, ali. Muito legal muito as perguntas gostoso que vocês fazem. Quem participa bastante, né, a Isa, Arthur, né, e o Arthur, eles participam. E a gente fica super feliz. Então a gente quer que mais crianças participem e perguntem. Claro que a gente não sabe de tudo. Se a gente não souber, a gente pede ajuda aos universitários, o Alexandre, ou a gente fala, olha, eu vou estudar e da próxima eu respondo, tá bom? Então, Cláudia, você faz a oração? Isso. Então a Cláudia faz a oração. Não vamos esquecer de pegar água, né, Isso. Para fluidificar. Elevemos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, guia e modelo, que nós possamos ser acompanhados também pelos nossos amigos espirituais, que eles nos auxiliem no trabalho, que estejam presentes, iluminando, abençoando cada família,
cada lar, abençoando também todos os nossos irmãos que se encontram em hospitais, aqueles que estão sofrendo com a pandemia, com a Covid, que tenham ao seu lado um espírito de luz, abençoando, auxiliando no que for o melhor. Que tenhamos uma noite abençoada, iluminada, com muita paz, com muita luz. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente queria agradecer o Alexandre, o convite, da gente ter essa honra de abrir trabalho só com mulheres. Nossa, mas vai ter mulheres assim, ainda bem que a gente vai abrir, né? Porque tem Célia Diniz, tem tanta gente Melissa, boa. Se a gente for falar os nomes, a gente esquece, né? Tem muita gente boa, assim. Nós somos assim, pequenininhos, tá? Então a gente conta com a ajuda de vocês e gratidão por nos ouvir. Então vamos lá, Claudinha? Vamos. Claudinha começa. Então hoje é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejais também. São João, capítulo 14. Então aqui, o que eles dizem para a gente? Porque a gente não pode perder a fé, nós temos sempre que crer em Deus e em Jesus, que Jesus veio para nos ensinar. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e Ele foi o modelo mais perfeito até hoje. Ele, através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, das suas ações, porque ele não falava apenas, ele agia. Ele veio para quê? Para nos mostrar o caminho, para que a gente consiga chegar a uma morada, né? O melhor é a nossa morada, seja espiritual, aquela que for. O intuito de Jesus foi esse. Então nós temos que acreditar nele, porque ele encarnou e ele desencarnou com essa finalidade, de nos auxiliar sempre. Exatamente, quando ele fala que eu estou indo, preparando, há muitas moradas na casa de meu Pai, é que todo mundo vai ter o seu lugar para poder evoluir, para poder subir um degrau, que às vezes a gente não consegue numa encarnação, é impossível, já somos espíritos milenares, né? Da gente conseguir uma evolução igual de Jesus. Então a gente precisa de várias moradas, né? A gente não se encaixa mais num planeta que está indo para um planeta melhorzinho, né? Uma moral melhor, um planeta regenerador. Então a gente vai ter um planeta que a gente se encaixa ainda, né? Mesmo a criança que está na 3ª série, se ela repetiu, ela vai ter que voltar para aquela... E de repente não tem mais aquela classe naquela escola. O que ela faz? Ela vai para uma outra escola onde tem a 3ª série, não é? Quer dizer, ela não vai ficar sem estudar, não vai ficar sem rumo. E aqui ele está dizendo, eu preparo porque ele já galgou todos esses degraus da evolução, né? A gente pensa, né? A ideia que a gente tem é que Jesus já veio prontinho, né? Evoluído, né? E não. Ele foi criado como nós, simples e ignorante. É que ele passou por muitas encarnações até que ele conseguiu a evolução completa. E ele pôde vir e passar tudo pra gente, né? Tentar nos ensinar. Coitado, tentou, né? A gente está aqui ainda gatinhando. Então vamos lá. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas a seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade,
segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais. O meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. A morada que essa parte do Evangelho está se referindo é da nossa alma na erraticidade. O que seria erraticidade? É quando eu desencarno, que eu sou um espírito. E aqui há muitas moradas. Quando a gente está falando em moradas, nessa passagem aqui, é a morada espiritual, que a gente já comentou muito aqui no estudo do Livro dos Espíritos. É o que eu vou levar com o meu espírito quando eu desencarnar. Eu amei, eu fui amado, eu estava preso à matéria, eu guardei ódio, eu guardei rancor, eu consegui me libertar, me desapegar das coisas materiais. Então tudo isso, como vai o meu estado, como vai o meu espírito, é que vai ser criado o meu mundo mental, digamos assim. Não é um mundo material, é o estado em que encontra a minha mente. Então eu posso sofrer, que não existe essa palavra umbral nem no Livro dos Espíritos e nem no Evangelho, mas a gente costuma dizer, cada um vai ter o seu umbral, porque o meu umbral vai ser o que a minha mente carregou. Se eu carreguei ódio, rancor, é o que eu vou sofrer mentalmente, é o meu estado que eu vou ficar ali. O da Ana pode ser diferente, ou ela pode nem ter a quantia que eu vou sofrer, ela vai sofrer menos, mentalmente, espiritualmente falando. Assim como se eu amei, eu fui desapegada dos bens materiais, eu ajudei o meu irmão, a minha alma, eu evoluí moralmente. Eu aprendi um pouquinho mais do que o Cristo veio me ensinar. Então a minha morada será diferente, será mais leve, mais doce, porque eu não vou precisar passar por todo esse sofrimento dessas lembranças tristes que eu carreguei comigo. Lembrando, Cláudia, que a gente, quando desencarna, a gente não vira santo, a gente não descansa, no sentido de, olha, agora ele descansou, olha, nossa, ele era tão bom, agora está em paz. Agora ele está em paz. A gente só perde a roupagem física de hoje, só. Continuamos sendo os mesmos seres, que tem raiva, que tem ódio, que tem amor, que tem esperança ou que não tem. E aí você vai se apegando às coisas mais materiais ou, como ele diz, menos materiais. Eu vou a espíritos afins, situações afins. Se eu tenho amor no coração, eu vou para lugares onde as pessoas amam. Se eu tenho ódio, se eu tenho raiva, se eu tenho rancor, eu vou para o meu umbral, entre aspas, dentro da minha concepção do que eu estou vivendo. Então não é porque a pessoa desencarna que ela vira santo, ou ela está do lado está do lado do pai, Não. Ou não, então gente. Ela foi pro inferno. A gente escuta muito isso. Ele era ruim, E não existe. Exatamente. A gente simplesmente perde essa roupagem física e vai viver na erraticidade, num plano onde a gente se encaixa ali, depende da moral, de cada um. Porque mesmo aqui, no plano físico, nós temos aqueles amigos que são mais afins, que a gente tem as mesmas ideias. A mesma coisa acontece quando a gente desencarna. Lá a gente vai se encontrar com os espíritos afins também. Eu vou ser repetitiva, mas sabe aquele ditado? Dizem que com quem andas que eu te direi quem és? É ao contrário. Dizem quem és que eu vou te dizer com quem você vai andar.
Funciona dessa maneira, né? Se tiver depois alguma coisa, o Alexandre responde ou pergunta pra gente, tá? Aí viria a parte da Márcia, né? Então, eu vou ler um pedaço, aí você comenta e a gente vai fazendo ping-pong aqui. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que os habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Aqui vem falar claramente da nossa evolução, né? Já passamos por mundos primitivos, eram totalmente quase animais, né? Agíamos por instinto, né? Não tínhamos as leis morais sempre existiram, mas a gente não tinha ainda a percepção delas, não tinha ainda o conhecimento delas a ponto de ter que brigar para sobreviver, né? E era normal, nunca pôde, mas era normal, porque a gente vinha mais pelos instintos. Conforme vamos evoluindo, os mundos, vamos saindo daquele mundo para outro mundo, né? Mais evoluído, saímos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, né? Sim. E aí, desculpa te interromper. Não, o que eu ia falar, e a gente nunca regride, né? A gente pode estacionar no nosso aprendizado, ficar naquele estágio, mas regredir, voltar, a nossa tendência é sempre evoluir. E isso depende de nós, né? Da nossa vontade, do nosso estudo, do nosso empenho, da melhora, do que eu faço com a minha vida, com a oportunidade. Às vezes a gente tem a impressão que a gente regride pelos nossos atos, mas não, estava tudo lá guardado, né? Ele só não aparecia. Então, quando aparecem esses instintos ou atos, a gente está na hora de repensar. Porque como nós estamos num planeta de provas e expiações, o que acontece? Nós somos colocados à prova. E diante do que a gente passa, aquele instinto primitivo ainda está dentro da gente, infelizmente, e a gente acaba por fraqueza ou por falta de evolução, não sei, ou um momento ali, a gente acaba sentindo ódio, sentindo raiva. Aí a hora que a gente se acalma, né, como eu digo, coloca a cabeça no lugar, a gente vê que errou, que não é daquela maneira como a gente pensou, né? Aí já tem uma grande diferença do mundo primitivo para o mundo regenerador, por exemplo. A gente já consegue se acalmar e ver o erro, né? Mas que a gente às vezes explode por instinto. Eu falei sem pensar. Não, aquilo já estava dentro de você. Você só colocou para fora na hora que você perdeu um pouco do verniz, que a gente tem muito verniz, né? Por cima aqui, da educação, enfim, né? Então, entra muito no que a Cláudia falou. A gente não regride, mas a gente tem que ficar muito atenta às nossas instintos, né? E aos nossos instintos, porque na hora da raiva, não sei, adrenalina, não sei o que acontece, a gente acaba deixando tudo aquilo aflorar, né? Infelizmente. Então a gente tem que procurar sempre manter a vibração, não se deixar influenciar pelas coisas que estão ruins, né? Que estão ao nosso redor. Exatamente. Porque ele fala, enquanto o mundo, né? Grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Quer dizer, se eu sou muito materialista, eu vou para o mundo que é materialista. Se eu estou mais adiantado, eu vou para o mundo mais adiantado. Depende muito da onde eu vou viver a minha melhora moral, o que eu realmente faço para me melhorar, né? E aqui mesmo, né? Nós não estamos todos no mesmo nível. Existem muitos ainda apegados à matéria, enquanto outros são completamente desapegados da matéria. Então ninguém é igual a ninguém na evolução.
Nós estamos caminhando. Se a gente está aqui no mesmo barco, a gente tem muita gente próxima, mas também nós tivemos muitos espíritos de luz que vieram aqui nos ajudar, Sim. né? Eles são vários. Mas a gente tem vários degraus de evolução, né? De entendimento sobre isso. Você quer ler o 4? Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou do outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e embasando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue a saber: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Exatamente, nós estamos ainda no mundo de prova e expiação, onde a gente vê o mal ainda se sobrepor sobre o bem. Apesar que tem muitas coisas boas que não são ditas, não são faladas, né? Mas nós estamos ainda no mundo onde há muitas misérias, muitas tristezas, muitas diferenças sociais, né? Pandemias como essa, enfim, isso vem para a humanidade melhorar. Esse é o mundo de provas e expiações. Já passamos pelo mundo primitivo e estamos aqui caminhando ainda, engatinhando ainda, até chegar no último patamar lá. Acho que vai levar um pouquinho só de tempo, né? E como a Terra vai passar para mundos regenerados, a gente não sabe para onde nós vamos ainda. Então, graças ao Pai Divino, que há muitas moradas, ninguém vai ficar perdido por aí, não. A gente vai se encontra nesses outros mundos, né? Aí no 5. Os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quer dizer, eu não consigo, num mundo só, percorrer todo o grau para eu atingir minha perfeição. Eu não vou conseguir, no mundo de provas e expiações, ser tão bom que eu vou daqui para mundos celestes, por exemplo. Não tem como. Não tem como, porque eu não tenho ainda maturidade para isso, maturidade moral, maturidade espiritual. Eu tenho muito ainda o egoísmo e o orgulho ainda embutido. Então a gente tem que passar por esses mundos, por esses degraus, progressivamente, como ele fala, para a gente atingir a perfeição. Quando atingirem sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para o mundo mais avançado. E assim sucessivamente, até que tenha atingido o estado de espíritos puros, né? Assim foi com Jesus também. Ele também passou pelo primeiro, pelo segundo, até chegar nos mundos de espíritos puros. E nós seremos assim. Como numa escola, a gente não tem como pular da segunda série para o primeiro colegial. A gente vai ter que passar por todos esses anos de estudo. E cada evolução, moralmente, a gente tende a melhorar, depende da gente. E se a gente não melhorar, a gente tem que voltar, como você já comentou, né? A gente repete de ano, né? A gente tem que passar por aquilo, né? A gente não tem como evoluir uma vez, assim, então, como a gente pode estacionar. E não é castigo, né? Não é castigo, a gente tem que tirar essa ideia de que Deus pune, Ele não pune ninguém. O amor dele é tão grande que Ele nos dá essas provas, essas expiações,
e motivo para evoluir, chances para evoluir infinitas. E na verdade, se a gente tem provas e expiações, é porque nós fizemos algo para ter. Provas e expiações, não somos nenhum santo. Então, nossa, eu estou passando por uma coisa, eu não merecia. Merecia, senão Deus não permitiria. E aí é onde entra a nossa resignação, né? Ah, eu estou doente, uma doença. Merecia? Merecia, provavelmente merecia. Provavelmente não, com certeza merecia. Mas para quê? Para meu castigo? Não. Para eu aprender, para eu conseguir me elevar. Quem sabe na outra encarnação eu conseguir mudar de prova e expiação para regenerador, né? Para entender. Quando a minha alma, gente, é assim, ó, quando a minha alma realmente entender, quando o meu espírito entender, eu nunca mais perco aquilo. Se um dia, né, eu conseguir aprender realmente a perdoar de coração, nunca mais ninguém vai me ofender. Porque eu não vou me sentir ofendido. Porque eu não tenho mais esse sentimento de orgulho e vaidade comigo que me ofende. E a gente costuma ficar magoadinho com as situações, né? Fica magoadinho. Nós somos mimados ainda. Sentidinho, né? Não aceita as coisas que as pessoas... Você quer um conselho, mas você quer ouvir aquilo que a pessoa... Que você quer ouvir, não aquilo que você... Precisa ouvir. Então, como a gente adquire também... materialmente, a inteligência, eu digo sempre, uma criança que senta com 5 anos toca piano, não é possível. De onde ela tirou aquilo, sabe? Ela nunca viu um piano na frente. Por quê? O espírito dela aprendeu aquilo, quer dizer, é automático. Daqui para frente, quando eu aprendi aquilo, automaticamente eu vou fazer. Seja qual planeta eu tiver, qual morada da casa do pai eu tiver, aquilo eu já aprendi, né? Quer continuar? Então, são igualmente estações em que cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para o mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aqueles que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Quando ele fala aqui, ó, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda do que aqueles que são forçados a deixar, não é que ele regrediu, tá? Não é que ele regrediu, é que cada mundo desse, expiação, prova expiação, regenerador, ele tem uma faixa, como uma faixa de bolo, quer dizer, não é assim o degrau é assim. Nós estamos no mundo de prova expiação há muitos anos, há pelo menos 2021 anos, né? Pode ser que eu volte no planeta de prova expiação sem internet, sem celular, aí eu vou me achar o quê? Mais infeliz, quer dizer, eu estou muito infeliz, porque o meu espírito já se acostumou com certas tecnologias daquele mundo, daquele que eu vim, eu trouxe no meu perispírito tudo aquilo, aí eu chego, tenho um monte de dificuldade, tem que inventar a roda, que a roda não inventou ainda, nossa, não tem banheiro, tristeza, enfim, tem uma faixa nesse mundo aí que você pode voltar, não é? Então eu me sinto mais infeliz, mas não é que eu regredi. Eu ainda estou no planeta de provas e expiações. Agora, qual faixa desse planeta eu vou voltar? A Deus cabe, de acordo com o que eu preciso, né? Porque eu já estava aqui, ó, quando são obstinados no mal, quer dizer, eu não fiz nada de bom, eu só fiz coisa ruim, quer dizer, eu não evoluí, eu permaneci do jeito que eu estava. Então eu tenho que voltar num mundo de provas e expiações inferior àquele que eu estava, para dar valor, para aprender. Exatamente. E para evoluir um pouquinho mais. Ele estava no mundo de prova e expiação, ele vai voltar no mundo de prova e expiação, ele não vai voltar no mundo primitivo, mas depende do degrau do mundo de prova e expiação, né? Porque nós estamos num degrau onde a gente tem várias coisas que nos trazem bem-estar,
né? Sim. A gente tem ar-condicionado, a gente tem celular, a gente tem um monte de coisa. Máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa. Eu ia ficar aqui falando várias. Eu e a Cláudia, a gente estava E a estudando. gente já falou coisa material, né? Estou falando só do Só material. do material. E ainda lidamos com pessoas educadas, né? Algumas educadas, que tem ainda um verniz ainda. Então, tem lá uma faixa que a gente vai. Então, não é que ele vai ficar mais infeliz ainda, mas por necessidade. Por necessidade. Agora vem destinação da terra, causa das misérias humanas. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui isso, que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado, o que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população toda desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, dando-se conta da destinação da Terra e da natureza daqueles que habitam. Bom, primeiro a gente define o que é a humanidade, né? Ele diz aqui, todos os seres dotados de razão. Então, a humanidade é a humanidade encarnada e desencarnada. Ou seja, eu sou espírito, a Cláudia é um espírito, todos os espíritos, seres dotados de razão. Então, a humanidade, a gente não pode com esses olhos que a gente tem tão míopes ainda e tão materialista, olhar a Terra como a humanidade. Não, a humanidade é um universo. É um universo todo, há várias moradas, como a gente já falou na casa do Pai. Então, a humanidade não é só seres humanos terráqueos, somos todos seres dotados de razão, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, né? E aí a gente percebe a nossa pequenez, né? Porque a gente acha que só existe vida, como a gente comentou, na Terra. Exatamente. Aí o homem, ele fica tentando descobrir se existe vida em outro planeta, se tem água, perdendo tempo, se achando o centro do universo, que a vida só predomina aqui. E onde existe mundos muito mais evoluídos que o nosso, né? E a gente fica desse tamanhinho perto deles. Então, aqui ele fala em miséria humana, mas quais são as causas das misérias humanas? Qual é a causa da miséria humana? Ainda o egoísmo e o orgulho. Ainda a vaidade prevalece demais em nós. Por isso que a gente tem aqui, neste planeta Terra, tantas misérias, tantas tristezas, tantas atrocidades, enfim. Por quê? Porque somos espíritos em evolução, sim, mas muito ainda dentro de nós o orgulho e a vaidade. Tudo é para mim, sou eu em primeiro lugar. Quando a gente começar a colocar o próximo, que é o nosso irmão, no lugar dele mesmo, realmente, a gente começa a tentar melhorar o mundo que a gente vive. Hoje ainda a Terra, ele vai falar aqui embaixo, ainda é uma Terra que representa hospitais, que representa prisões, porque somos pessoas doentes, somos pessoas que precisamos estar aprisionados, sim, num planeta desse. Enfrentando pandemia, enfrentando que com todo certeza tipo de miséria. Veio para ensinar muita coisa pra gente, que a gente só vê o lado ruim, né? Mas a pandemia tá aí, é uma prova disso. Será que eu consegui ver o meu irmão com outros olhos diante dessa pandemia? E diante da pandemia, muita gente se mostrou muito mais aberta ao próximo e outras muito a vaidade e o orgulho, né?
Aí a gente tá vendo quem é quem, realmente, né? Exatamente. Assim, eu vou ficar na minha casa. Bom, meu próximo que se dane, o próximo que não tem casa que se dane, não vou nem atender a porta, né? Então vem mostrar pra gente realmente quem somos. Todas as dificuldades do planeta de prova e expiação não é à toa. Ninguém está aqui passando pelo Covid, por essa fase à toa. Deus, né, não jogaria dados e falar, bom, vamos mandar esse, agora vai vir uma pandemia. Não, as coisas não funcionam dessa maneira. Como Deus também não joga dadinho achando que melhor aquele nascer cego, aquele nascer bom, aquele outro, sei lá, nascer bem humilde, passando dificuldade, né? A gente conhece o que é a pobreza de perto, porque a gente conhece porque a gente visita. A gente não tem, assim, a gente não vive, mas é muito triste quando a gente faz as visitas e vê a situação das pessoas. E outros com tantas coisas. Outras crianças, principalmente crianças, né, Cláudia? Acho que a gente vê com tantas coisas, tanta facilidade. Jovens com tanta facilidade, com estudo, com tudo na mão e não dão o mínimo valor. Como é triste a gente ver isso e ver outras crianças batalhando, tentando, sobrevivendo e tendo que estar em lugares insalubres, estar em lugar difícil de convivência, né? Vamos lá então. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Exatamente, como que eu posso julgar a humanidade pela terra? Não dá, a terra está num estágio. É como se eu julgasse um bairro pela cidade toda. Eu julgo aquele bairro que tem pessoas com problemas, e eu julgo então que toda a cidade é daquele jeito. Seria a mesma coisa. Ou todo o bairro, né? Ou todo o bairro. As pessoas, ou a rua da casa. Olha, tem uma pessoa ou duas pessoas naquela rua que dão problema e eu ponho a rua toda no... Não é assim, né? Num hospital não se vê senão doentes e estrupiados. Numa prisão de forçados vence todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá porque as aflições dominam sobre as alegrias, pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ou seja, ninguém veio à Terra por engano. Ninguém nasceu no planeta Terra por engano, no planeta de prova e expiação por engano. Ninguém está aqui porque houve um erro. Se nós estamos aqui porque somos doentes, porque a Terra é um hospital, se nós estamos presos porque somos muitas vezes maus, não é só na atitude, eu não roubo, eu não mato, não, mas a língua mata. A língua mata, o pensamento mata, a minha falta de amor ao próximo mata, a minha indiferença mata, eu passar por um varredor de rua e fingir que ele não existe, mata. Eu ver alguém, um senhor, vendendo sorvete na rua, de idade, me oferecer um copo de água, mata. Tudo isso. Então somos doentes. Não só doentes, somos criminosos, sim, nesse sentido. Eu faço o que tá bom para mim e não presto atenção o que está na rua. Eu falo muito por trabalhar em um lugar, em clínica, um lugar aberto, e eu vejo tanta gente passando na rua, às vezes com tanta dificuldade. Tem a senhorinha que passa a varrer todo dia no sol. Eu vou lá e falo, você não quer um copo de água gelado? Quer dizer, ninguém
sai da casa, gente, não tô falando que eu sou maravilha, não é isso, mas é que ninguém abre a porta da casa quando tá tudo bem para ver se tem alguém na rua passando por dificuldade. Aquele barulho do sorvete, aquela buzina do sorvete, você já saiu lá fora para ver se é um senhorzinho de idade? Ou uma criança, né? Ou uma criança. Será que se você oferecer um copo de água, não vai, ela vai sentir gente, né? Porque primeiro as pessoas são invisíveis. Ou eu vou reclamar do barulho que está fazendo, né? Ou eu falo, nossa, que saco, né? O porteiro é invisível, o entregador é invisível, o faxineiro é invisível, o lixeiro é invisível, aquela moça que fica no banheiro do shopping é invisível, o cara que fica lá, o segurança do shopping é invisível. Tantas pessoas são invisíveis. Então somos sim, precisamos. Ora, todos da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Então a gente não, quando a gente estiver curado, como diz aqui, das nossas enfermidades morais, das nossas indiferenças com o próximo, do nosso orgulho e vaidade, a gente com certeza terá mundos melhores para viver. Então, moralmente, falta muito ainda. Isso basta, como diz no livro dos Espíritos, a gente faz muito pouco para mudar. A gente não se esforça o suficiente, né? Como diz no livro dos Espíritos também, somos influenciados por espíritos, muitas vezes eles que nos levam a fazer certas atitudes, mas isso é porque nós estamos num padrão vibratório difícil. Tem um padrão vibratório mais elevado para você ter uma atitude melhor, para você lembrar dos exemplos que a gente diz aqui, de sair na rua, de falar um oi, um bom dia, de servir alguma coisa para alguém, de dar uma carona às vezes para uma senhora, mesmo que você não conheça na cidade, uma senhora que está no sol. Bom, a Margarete está concordando, ajuda com isso que vocês falaram agora, e a Dona Conceição também. Obrigada. E a Beth está falando, foi o capítulo do meu evangelho ontem que eu e meu esposo fizemos. A Beth também vai ser essa. Ai, obrigada, gente, porque a gente está aqui dando melhor, tá? Eu sei que nós não somos grandes nomes. Nem sei porque o Alexandre coloca a gente para fazer essas coisas. O Alexandre põe a gente nessas frias aí. Mas é de coração que a gente está falando. A gente estudou bastante, né? A gente estuda. Eu sei se a gente está falando básico, mas tenho certeza que para mim serve muito. A primeira pessoa que tem que ouvir sou eu, né? Então, se a gente está num planeta que é hospital, que é prisão, que é escola, é porque tem os motivos. Precisamos aprender, precisamos nos curar e precisamos mesmo de limites. Essa é a prisão. Precisamos ter limites e entender que a gente tem que mudar moralmente. Não é à toa que nós estamos neste. Espero que a maioria de vocês vá para mundos regeneradores. Eu já estou conformada que vou voltar. Provas e expiações. Falei com a Cláudia, só falei para ela, por favor, que tenha banheiro, que tenha um ventilador. Ai, tá vendo como a gente é? Que tem uma questão do... Deixa eu só fazer um comentário muito interessante que está rodando já faz tempo, de Lisboa, Galdino. Fez uma pergunta muito interessante. Lá atrás está todo mundo respondendo, se vocês puderem responder não, porque acho que ele não me ouve. Que ela perguntou, como vocês falaram agora há pouco, de ter voltado. Vou começar da resposta final para vocês entenderem. Alexandre, o que você diz contraria o que as irmãs falaram. Se eu não tiver humildade, perdoar, etc., às vezes se faz necessário reencarnar num tempo passado inferior para aprender. A pergunta dele no começo é se ele poderia ou se ela precisaria reencarnar, por exemplo, no tempo de Jesus, dos maias ou das terras. Eu já expliquei que é impossível ela retroceder no tempo. É por isso que ele fez a pergunta agora. O que você diz contraria o que as irmãs falaram. Se eu não tiver humildade, perdoar, etc., se faz necessário reencarnar num tempo passado inferior para aprender. Então, queria que você explicasse no tempo. Vamos lá, não Acabamos de falar que cada
o primeiro planeta, o segundo, mundos, o mundo de provas e expiações. Gente, ele é uma fatia, pensa numa fatia de bolo, sei lá, pensa numa fatia. Nós estamos aqui onde a gente tem já avançado a medicina, a gente tem tecnologia e ainda nós estamos muito atrasados dos outros planetas, né? Que estão mais adiantados que nós. Nós temos várias, né, vacinas, né, remédios, antibiótico, um monte de coisa que dentro da fatia do prova e expiação não tinha lá atrás. Não tinha lá atrás. Houve peste negra, houve escravidão, não houve. Tudo isso era prova e expiação. Tudo isso era prova e expiação. Nós estamos num momento em que eu não tenho escravo, eu tenho antibiótico, eu tenho vacina, eu tenho um monte de coisa. O que eu posso fazer não é retroceder. Eu vou voltar para o mundo de prova e expiação, talvez que não tenham ainda naquele planeta descoberto a vacina para poliomielite, por exemplo. Perfeito. Eu só para explicar para ele, acho que a dúvida dele é que quando vocês falaram em retroceder, ele deve ter entendido que no tempo também. Não. É só explicar para ele exatamente essa explicação que você deu em relação retroceder aos planetas. no mesmo tempo, não tem como. O que já foi, já foi. Agora, os planetas, dentro dessa fatia de prova e expiação, eu posso voltar lá para ajudar no progresso. Como tem a história dos capelinos, né? Esse voltar, só para ajudar vocês. Só que voltar que talvez está na cabeça dele. Reencarnar No planeta de prova e expiação. Reencarnar, desculpa então. Né? Reencarnar no planeta de prova e expiação que não esteja tão evoluído materialmente, vamos dizer assim, cientificamente. Pode ser que moralmente. E aí eu volto para ajudar, porque como o meu espírito não esquece, eu vou relembrar provavelmente quando eu reencarnar num ambiente que está menos evoluído que eu já tive um dia, eu vou ajudar aquele povo a melhorar, tanto deveria, moralmente, como na parte material, né? E eu ajudando esse povo, eu estou evoluindo. Exatamente. Juntamente, a minha moral está se elevando mais. Por exemplo, quantos cientistas não vieram que inventaram a vacina e tal? Podem ser espíritos. O Lisboa Galvino está respondendo aqui, muito obrigado, entendi. Se for necessário, reencarne em um planeta inferior ao nosso. Na verdade, pode ser no mesmo padrão. Só explica para ele. Na verdade, assim, um planeta. Nós vamos mudar para a regeneração e quem vai ficar em prova de expiação. Na verdade, assim. Exatamente. Nós vamos, como o planeta Terra vai para o mundo regenerador e lá vai prevalecer um pouco mais o bem do que o mal, vai ser mais fácil para as minhas provas. Ainda nesse planeta regenerador é mais difícil, porque o mal prevalece muito mais. E aí eu reencarno onde eu consigo, onde eu estou encaixado. Onde eu estou encaixado? No planeta de prova e expiação. Mas qual fatia? Igual essa que eu estou hoje? Não sei. Eu acho que essa pergunta aqui do Livro dos Espíritos vai explicar. A maioria está se conformando em ficar por aqui. Vai ficar aqui mesmo, melhor do que voltar. Não, eu já falei que se eu arrumar igual à Terra, eu já estou bom. Não, eu já estou. Porque na questão 57 do Livro dos Espíritos, ele fala: não sendo só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então ninguém reencarna no mundo errado. Ele vai para onde ele se encaixa. Eu posso reencarnar numa morada diferente da minha, onde não precisa ter oxigênio. Não sei, gente. Aí o meu perispírito se molda a essa realidade, né? Que pode ser que não tenha, que os peixes voem e as aves vivem na água. Seja diferente. Ou talvez não exista água, entende? Então, a gente tem uma visão muito, muito míope, porque a gente só vê a Terra, né? A Terra é desse jeito, os animais são desse jeito, nós somos desse jeito, mas talvez no planeta que a gente vá reencarnar para o nosso bem, o nosso
perispírito, ele é facilmente moldado para aquele tipo de planeta. Eu vou ter certinho as minhas condições biológicas de viver num planeta em que eu tiver que viver. Ninguém vai reencarnar no lugar errado. Não. Isso a gente pode ter certeza. Todo mundo vai para o lugar certo. Ninguém está fora do lugar, né? Tudo se encaixa. É só a gente tentar ver um pouquinho além do nosso umbigo, né? Porque a gente fica aqui nesse mundinho fechado, a gente acha que é só aqui, e as coisas são bem diferentes. Que egoísmo eu achar que só existe vida na Terra. Universo tão grande, né? Via Então, Láctea, né? Então, e eu pensar que é só aqui. Nossa. Eu vou ficar só aqui, eu vou ir e voltar a ficar só aqui. Né? Vou ficar naquele vai e vem, desencarna e só aqui na Terra. E aí eu acho que é também olhar para o pai e dizer, nossa, como você é pouco, né? Você fez tudo isso e só aqui. Só a vida aqui. Né? Olha a grandeza de Deus. Deus é tão perfeito, cada um tem um lugar para... A gente nunca vai estar desamparado, quer dizer, se o lugar que eu for não for a mesma composição física minha, deste igual da Terra, eu vou estar perfeitamente encaixado lá, eu vou nascer novamente com a composição física, genética, enfim, daquele lugar, do que eu preciso, da família que eu necessito, dos amigos que eu tenho, do ambiente que eu preciso. A gente ainda tem aquela ideia de que meu corpo é esse, mas o espírito mesmo, ele não tem forma. Exatamente. É como se a gente pensar só no espírito, tirando o perispírito, que dá a forma para ele, da última encarnação, ele é luz, ele é um ser de luz, né? Os mais evoluídos, eles não têm essa capinha que a gente tem, que a gente chama de perispírito, esse corpo. Então, o nosso espírito não tem forma. Então, a partir do momento que a gente vai reencarnar em outro lugar, a gente vai se adaptar àquela condição daquele mundo. Como outro dia a gente até brincou, né, estudando. A Ana falou, às vezes a gente não precisa de cabelo numa próxima, a gente vai precisar de menos pelo. Eu falei, bom, é um trabalho a menos pra gente, né, tem que pensar no cabelo. Gente, é só olhar, eu tava falando pra Cláudia brincando, a gente tá com tempo, por isso que eu tô... A gente tá contando que a gente discutiu os desenhos que a gente vê dos ETs, que é muito engraçado, todo mundo desenha igual, careca com 3 dedos. Será que a gente, né, são outros lugares extraterrestres? Ai, nossa, eu não acredito em extraterrestre. É verdade, você não acredita que tem vida fora do planeta? Extraterrestre nada mais é vida fora da Terra, né? E aí tem aqueles desenhos. Eu falei pra Cláudia, quem sabe nós vamos ainda para um planeta ainda de prova e expiação, sem cabelo, com 3 dedos, não sei ainda. Precisamos ver, né? Mais algum comentário? Não. Ai, muito obrigada. Gratidão. Cláudia, vamos respirar já. Porque é muita responsabilidade, mas a gente tem um professor aqui na frente, o Alê, que nos acompanha. Só uma pergunta, qual é o título do capítulo? Há muitas moradas na casa do meu pai. E a Simone está perguntando, que eu respondo isso para uma pessoa aqui, ela está perguntando para você, perguntou para mim, mas é para você, vocês estão dando palestra. Essa frase, há muitas moradas na casa do pai, isso é bíblico? Se é bíblico? Olha, foi dito por Jesus. Jesus disse isso. Por que existem muitas moradas na casa do Pai? Tanto física como espiritualmente, na erraticidade. Cada um vai ter o seu mundo. Aqui, ele está em São João, capítulo 14, 1 ao 3. Aqui, ó, há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim... E a Simone não está falando, porque eu não perguntou, eu que entendi como perguntar, ela está afirmando. Tá. Tá escrito. Mas é bom ter explicado. Tá escrito. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Tanto é que ele passa por... Nesse São João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, ele dá muito bem a entender que ele já passou por todas as moradas e nos espera na última, que é a morada celeste. Um dia nos reinaremos, nos encontraremos, né? Mais alguma?
pergunta? Não, só a Simone está falando mesmo. Ela estava fazendo uma afirmação, eu que tinha entendido. Então, Obrigada, Simone. Obrigada. Desculpa para ela já. Tá? Obrigada, gente, pela participação. Desculpa de alguns erros, umas gaguejadas. Eu enrolei um pouco para falar, que quando eu quero explicar muito eu acabo... Fora o que a gente fala com a mão, que eu falo com a mão também. Se me amarrar, já não falo. Eu pensei isso, eu não falo. Mas olha, foi com muito carinho que a gente estudou. Nós não somos palestrantes. Francisco Fragoso, só para vocês encerrarem, então pergunta mais concreta. Francisco Fragoso está perguntando: seria possível ou será um dia unificar um lugar para todos os espíritos, quando um dia chegarem todos no grau elevado? Não, porque Deus está sempre em criação. Enquanto nós chegamos aos celestes, já tem gente ainda lá sendo criado simples e ignorante. No mundo primitivo ainda, porque os espíritos são sempre criados. Como o amor de Deus por nós é igual, ele não ama mais um do que o outro, ele cria sempre todos os espíritos simples e ignorantes. E Deus não para de criar nem um segundo, Deus está sempre trabalhando. Então, não conseguiremos chegar todo mundo... Viver todo mundo lindo, feliz no mesmo lugar. O pai trabalha até hoje como trabalho, né? Isso aí. Então, para quem reclama da aposentadoria, gente, estão reclamando à toa. Não, mas eu quero me aposentar um pouquinho. Se o pai trabalha todo dia, vocês estão querendo se aposentar por quê, gente? Não, mas se eu me aposentar, eu vou me dedicar mais, vou ter mais tempo. Vou. Lógico que eu vou. Gente, acho que melhor fazer a oração final, porque o Alexandre já está apelando. Tem mais alguma? Não, tem muita gente agradecendo. Obrigada, a gente que agradece. O Edmilson falou que só veio porque era a palestra da Cláudia. Obrigada, Edmilson, pela minha consideração aqui. Não. Nem lembrou da Xuxa, só da Paquita. Falou sim, Paquita. Só pra Paquita, não, eu só veio só por causa da Paquita. Beleza, obrigada, tudo não bem. Não fala mais com ele não, Ana. Bom, você tá vendo como a gente se magoa facinho, eu né? Vi. Tá certo. Você quer fazer oração? Faz assim, eu já fiz a... Eu vou repetir tudo. Eu queria agradecer imensamente de coração a todos vocês que estiveram com a gente, a cada coração unido conosco, porque pra gente faz muita diferença, porque quando a gente senta aqui, eu posso dizer por mim e pela Cláudia que a gente tem uma sintonia muito boa, em estudo, em tudo. A gente sente uma vibração e perde aquele pavor, aquele medo, que nós não somos palestrantes, somos estudiosos. Estamos tentando estudar só. Mas o amor de vocês nos conforta, nos ajuda. Essa é a energia que chega até nós. Gratidão a todos pela paciência, pela tolerância conosco. Somos tão pequenininhas ainda. Convido a todos a uma oração de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de mais um dia. Cada dia é uma nova oportunidade de escrevermos uma história diferente do que estávamos fazendo. Cada dia, cada amanhecer é uma nova oportunidade de tentarmos melhorar um defeito, uma dificuldade, mas tentarmos melhorar. Quantos não amanheceram hoje? Quantas vidas se foram para o plano espiritual hoje e muitas vezes estavam esperando o dia de amanhã para fazer alguma coisa melhor e não teve esse tempo. Nós que tivemos o tempo de hoje, nossa gratidão. E perceber que se tivermos o tempo de amanhã, o dia de amanhã, é a melhor hora para mudarmos, é a melhor hora para sermos melhores. Gratidão ao Pai por tudo que nos dá de graça, pelo sol, pelo alimento. Gratidão a Jesus, nosso Mestre querido. Eu tenho um amor tão imenso a esse irmão mais velho que está aqui com a gente desde o começo desse planeta, cuidando com tanto amor desses seus irmãos menores, mimados.
irmãos chatos que reclamam se chove, reclamam se faz sol, mas Jesus não desiste da gente. Gratidão, Mestre. Gratidão pelo teu amor, pela tua paciência e tolerância com nós. Queria agradecer ao mentor espiritual desta casa de oração, agradecer a todos os espíritos amigos que aqui tiveram conosco, aos nossos anjos da guarda, e pedir nesse momento a Jesus, nosso mestre, amigo, que vá a todos os lares, que abracem nossos irmãos, que leve luz e paz a seus lares, que fluidifique a água, colocando nela todo o remédio necessário para o corpo físico, para o corpo espiritual, para que tenhamos equilíbrio tanto do corpo físico quanto do espírito, para que nós consigamos enxergar as oportunidades de mudança no dia de amanhã que vai amanhecer, e no outro, e no outro, e no outro. Que o Evangelho sirva não só para ser lido, estudado, conversado, mas que seja para colocar em prática, para que nós consigamos ser cada dia um pouquinho mais, um pouquinho melhor do que fomos ontem. Eu peço, Senhor, também, eu peço ao Mestre Jesus e todos os trabalhadores espirituais da sua estirpe que visitem os hospitais, as pessoas que estão nas UTIs nessa pandemia, que levem um pouco de conforto ao corpo físico ou ao espírito que ali está tão desesperado, sem saber o que está acontecendo, que a medicação que seja colocada nesses irmãos vá também com a medicação espiritual. Aos seus familiares que ficam esperando por notícias, tantas angústias e tristezas, Senhor, acalme seus corações num abraço fraterno. Assim eu peço pelos nossos irmãos de rua, pelos nossos velhinhos do asilo que estão se sentindo sozinhos, porque nós não podemos visitá-los, não podemos fazer festa. Que seus amigos espirituais ali estejam também. Um abraço fraterno, de muita paz e de muita luz. Que na água deles seja colocado o remedinho para que eles tenham um pouco mais de alegria, um pouco mais de paz. Gratidão pela oportunidade do trabalho. Gratidão, Mestre Jesus, por estar conosco. Gratidão a todos os amigos encarnados e desencarnados que aqui estiveram, que nos ajudaram, que nos propiciaram esses momentos tão edificantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus, que assim seja.